Olá, irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos. Irmãos, está fazendo aqui mais um vídeo, terceiro aí dessa série sobre o arrebatamento. Hoje quero falar aqui um pouquinho sobre a Santa Ceia e a Grande Tribulação. Acredita-se, né, na sua grande maioria, da linha pré-tribulacionista, que a igreja ela será arrebatada antes do período da grande tribulação, né? Porque segundo a linha pré-tribulacionista, a igreja, né, e o Espírito Santo que detém ainda o anticristo, que impede a manifestação do anticristo. Então, quando a igreja ela é arrebatada, o Espírito Santo ele é também retirado da terra, né? E os que ficarem aqui, eles agora terão que ou aceitam a marca da besta, ou eles então morrerão por não aceitarem a marca da besta. Só que eu queria meditar aqui juntamente com os irmãos, aqui em 3 textos, né, da palavra de Deus relacionado à Santa Ceia, e eu queria que os irmãos prestassem atenção nesse texto que nós vamos ler, aqui em 1 Coríntios, o primeiro, no capítulo 10, no versículo 16. Depois nós vamos ler João, capítulo 6, versículos 53 e 54. E também voltando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículos 24 e 25. Amém? Então eu queria fazer esse vídeo, fazer a leitura e deixar uma pergunta para os irmãos. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e o 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, o apóstolo Paulo está fazendo aqui 2 perguntas para a igreja de Coríntios, né? E ele mesmo aqui responde dizendo que o pão, o cálice que abençoamos, né, no sangue de Cristo, e o pão que partimos, que é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, o povo de Deus, mesmo sendo muitos, somos um só pão e somos um só corpo, porque todos participamos do pão, todos participamos da Santa Ceia, né? Que é o momento em que nós ali estamos rememorando o dia em que o Senhor ceiou com seus discípulos antes da sua crucificação. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a comunhão, né, que nos é dada através da Santa Ceia pelo Espírito Santo, é o que nos faz ter a comunhão do corpo de Cristo, certo? Aqui em João capítulo 6, versículo 53, diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a pergunta é, primeiro, a Santa Ceia que tomamos é a comunhão do corpo de Cristo. E o próprio Jesus disse que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, esse não tem vida em si, né? Então, esse não será ressuscitado também no último dia. Ou seja, então todos nós que
comemos do corpo de Cristo, bebemos do teu sangue, temos, através do Espírito, a vida eterna. E Cristo, ele nos ressuscitará no último dia, ou seja, no dia em que ele vier arrebatar a sua igreja. Isso denota-se após a grande tribulação. A pergunta é: se a igreja é arrebatada antes do período da grande tribulação, e juntamente com a igreja o Espírito Santo ele é retirado da terra, a pergunta é: aqueles que aqui ficarem para a grande tribulação, eles poderão tomar a Santa Ceia ou eles não poderão tomar a Santa Ceia? Se a sua resposta, se você que é pré-tribulacionista, a sua resposta for não, então você tem que concordar que o corpo de Cristo que hoje está na terra, quando Cristo vier secretamente e arrebatar este povo, os que demais ficarem, por eles não tomarem a Santa Ceia, então eles não terão a comunhão do corpo de Cristo, eles não terão vida em si e Cristo não os ressuscitará no último dia. Então, para que ficará então pessoas para passar pela grande tribulação se elas não poderão ser corpo, se elas não poderão ter a comunhão do corpo de Cristo? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós nos batizamos e passamos a ter a comunhão e então participamos da Santa Ceia do Senhor, que é a comunhão do corpo. Se parte da igreja já foi, e os que ficarem não podem participar da Santa Ceia, então eles não são corpo. Agora, se a sua resposta for sim, eles podem participar da Santa Ceia, aí entra um outro problema. Porque o apóstolo Paulo disse que nós, mesmo sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. E todos nós sabemos que o corpo de Cristo ele é apenas um. E se a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, os que aqui ficarem e continuarem tomando Santa Ceia, continuar participando do corpo, isso com certeza está nos dizendo que um novo corpo surgirá na grande tribulação. Ou seja, aqueles que não tinham a comunhão com a igreja que foi arrebatada, eles estão ficando aqui e um novo corpo está sendo formado na terra. Então Cristo arrebatou um corpo, que é a igreja fiel, que é falado pelos pré-tribulacionistas, e a igreja infiel, que são aqueles que estão passando pela grande tribulação, que estão aceitando a Cristo nesse período, estão sendo batizados, estão participando da comunhão do corpo de Cristo. Esses aí, então, está se formando através dele um segundo corpo. Eu não posso dividir o corpo de Cristo em dois, porque o próprio apóstolo Paulo disse que um corpo, assim como um corpo ele tem muitos membros e um depende do outro, porque todos somos apenas um em Cristo, assim somos nós, somos muitos. Se parte subiu, a outra parte que ficou, ela tomando Santa Ceia, está se criando um novo corpo. Cristo arrebatou parte, depois vai arrebatar a outra metade. E isso nunca se encaixa dentro da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 24, ele disse: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós.
Fazer isso em memória de mim. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Qual é essa vinda? A vinda antes? Se for essa vinda antes da grande tribulação, então os que ficarem para a grande tribulação não têm comunhão com Cristo. Eles não serão ressuscitados no último dia. Aí é outra pergunta, para que então vai ter duas testemunhas pregando na grande tribulação? Se aqueles que ficarem, eles não poderão ser batizados, eles não poderão tomar a Santa Ceia, eles não serão corpo. Para quê? Para que essas duas testemunhas estarão pregando? Então, entende-se que a doutrina pré-tribulacionista é uma doutrina errada. É uma doutrina que não se encaixa dentro da palavra de Deus. Amém? Então, que você possa meditar melhor aí nos textos que foram citados, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente, que você possa deixar essa doutrina de homem e seguir a doutrina de Cristo Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Amém.